A Sabrina também respondeu boa noite. Olá a todos. Estamos aqui em mais uma edição das Quartas de Conhecimento, que propõe levar muita orientação e conselho para você, gestor de farmácia, com apoio de especialistas das mais diversas áreas de conhecimento e que afligem diretamente a gestão do seu ponto de venda, da sua rede. E, mais uma vez, é uma honra contar com todos vocês aqui. A gente sabe que a agenda de todos é difícil, desafiadora, mas né, estamos aqui e também quero agradecer em especial ao José Agostini Roxo, nosso especialista da vez, que já esteve conosco, né, em uma primeira rodada de webinar, também dividiu conhecimentos aí por meio de videocasts, artigos. Quero que vocês acompanhem, né, reforço o convite para curtir a nossa sessão e os conhecimentos acumulados que esses especialistas nos trazem. Trouxe o link aí para você da área de especialistas e hoje vamos falar sobre um tema que com certeza vai ganhar a atenção das farmácias em todo o país eu diria que em poucos meses. Né? O descarte de canetas emagrecedoras é um tema que naturalmente vai ganhar muito peso em função do advento dessa categoria, que vai ganhar agora mais escala por meio de novos medicamentos, novas versões que já estão chegando no mercado. Quero só reforçar mais uma vez, o José Agostini Roxo tem quase 40 anos de trajetória profissional, graduado em administração, com MBA pela Madia Marketing School e pela FGV, e é especialista na área de saúde com ênfase em gestão ambiental. Ele há 15 anos é sócio-diretor da BHS, Brasil Health and Sustainability, que é uma empresa focada em projetos de sustentabilidade para o setor. É a pessoa certa para dar os toques ideais e mostrar como você, farmácia, e como os farmacêuticos da sua loja têm papel preponderante nesse processo. Roxo, já falei demais, agora a palavra é sua, meu mestre. Obrigado mais uma vez pela tua agenda e por dividir seus conhecimentos com a nossa audiência. Obrigado, Leandro. Obrigado. Boa noite a todos. Aqui, gestores de farmácias e seguidores em geral do panorama farmacêutico, né? É uma satisfação e uma honra novamente estar com vocês aqui. Esse assunto que permeia, né, o descarte de canetas emagrecedoras, nós vamos tratar hoje à noite de uma forma bastante objetiva, ainda não totalmente clara, e eu vou explicar o porquê até, né? Mas com uma ênfase muito grande na chamada logística reversa, né? Que é uma das especialidades do que a BHS faz. A BHS é uma empresa que já está há 24 anos no mercado, estamos completando 25 anos no mercado esse ano, né? E tem 15 anos nos especializamos na gestão de resíduos, atendendo hoje as principais drogarias do país, né? Grandes redes, mas também atendendo a indústria farmacêutica, né? Essa especialidade de logística reversa nos trouxe aí uma amplitude muito grande de gerenciamento em praticamente todo o Brasil. Estamos em 100% das capitais, né, já distribuindo mais de 5.000 pontos de coleta para que a população tenha opções do descarte, principalmente de medicamentos vencidos. São uma série de toneladas que já foram coletadas, né? Trilhões de litros de água preservados, porque quando o descarte é adequado, o meio ambiente agradece, né? E isso nos gerou uma série de premiações, né? Para falar sobre o descarte de canetas em geral, né, canetas injetoras de medicamentos, né, eu só tenho que fazer um adendo, né, para a logística reversa de medicamentos fora de uso ou vencidos, né. Essa é a base, né, do descarte de produtos de saúde hoje, que começou assim, inspirando outros resíduos, mas no qual ela se destina especificamente a receber medicamentos fora de uso e vencidos. Nós vamos ver em seguida o que recebe
esse tipo de logística, que é chamado logística reversa de medicamentos, já espalhada pelo Brasil, com uma série de pontos também, né? Então, nosso trabalho é um trabalho de gerenciamento e que esses coletores, que já estão em diversos pontos no Brasil, recebem esses medicamentos. E antes de falar de canetas, né, nós temos que dizer que o programa de descarte de medicamentos, né, vencidos ou fora de uso, ele é para medicamentos de uso humano, né? Ele serve para descarte de pomadas, frascos, né? Vidros, xaropes, blisters, né? E embalagens secundárias. Na grande maioria, esses medicamentos têm como destino a incineração, né? E as suas embalagens secundárias, né, que orientamos inclusive a rasgá-las, né, são descartadas em bocas diferentes de um mesmo display. Eu vou mostrar a seguir um display para vocês, né? Esse é um resíduo que pode ser reciclado também quando aproveitado. E o que não pode ser descartado num programa de descarte específico de medicamentos, né, no qual os coletores, em toda a sua leitura, na sua imagem, na sua educação de imagem, né, ele demonstra que um lixo em geral não pode ser recebido, cosméticos e perfumaria também não, e pérfuro cortantes, incluindo as canetas, que é justamente a orientação que nós vamos dar quando elas estão com as agulhas, nós vamos falar disso a seguir. E medicamentos veterinários também, né, ou mesmo medicamentos que são gerados por profissionais de saúde, como médicos, né, ou gerados dentro de um ambiente público, né, e inclusive amostra grátis, né. O programa ele é desenvolvido para o descarte da população, para que a população tenha uma alternativa. Mas nosso mote aqui, o convite hoje, foi para a gente falar um pouco sobre canetas. Nós temos sido bastante demandados, né, a desenvolver projetos e pilotos para receber canetas não só emagrecedoras, mas também canetas de insulina. E eu vou falar um pouquinho também de seringas e um pouquinho de lancetas para ter uma noção. É bom que vocês saibam que o mercado de canetas ele está só iniciando no Brasil, porque com uma série de empresas que estão com registro na Anvisa para ser liberados, esse mercado ele ainda vai aumentar e muito, né? Hoje a gente tem uma estimativa que em torno de 1,5 bilhão a 2 bilhões de canetas sejam colocadas anualmente no mercado, né? E essas canetas, em grande parte, estão no Brasil. Vocês, gestores, têm prestado atenção, tem sido também um assunto no qual a mídia tem trazido os diversos riscos, né, dessa caneta ter um desvio de localidade, então nós temos que tomar muito cuidado, né? E para começar, eu diria que o que falta, né, atualmente para uma definição mais completa, né, é uma orientação, né, é uma legislação pública, uma política pública que venha a efetivamente dizer o que fazer com estas canetas. Por enquanto, né, alguns pilotos estão acontecendo e eu venho trazer um pouco desse conhecimento desses pilotos que estão acontecendo e de algumas iniciativas, né, para o recebimento, né, de canetas, né, principalmente no estado do Paraná, onde é o único estado que até agora tem uma legislação pública no qual o objeto, o resíduo pérfuro cortante, e não só de canetas, né, ele é recebido em UBSs, unidades básicas de saúde, unidades que são públicas, e eu vou explicar isso para vocês. Mas primeiro
para falar de caneta, é fundamental, pessoal, que nós saibamos, né, orientar o consumidor e ele, o consumidor, como ele lida com essa caneta semanalmente, às vezes diariamente, às vezes periodicamente, ele tem algum conhecimento da caneta. Então, o projeto, né, é um projeto que tem o mesmo objetivo de dar destino como de medicamentos, que é diminuir, né, essa geração de emissão de CO2, né, e melhorar essa pegada de carbono, né, e algumas iniciativas, inclusive, né, surgem para que essas canetas elas possam ter um destino de reciclagem quando tratadas, feitas uma certa triagem em local altamente regulado para isso, com as licenças necessárias para que essa triagem possa então separar o que é medicamento do plástico e o plástico tenha uma destinação. Mas para isso, pessoal, nós temos que definir qual a diferença de uma caneta com agulha e sem agulha. Tá? Porque o mais importante no descarte de uma caneta, na orientação que nós profissionais, né, que eu como especialista da BHS posso dizer, é que uma caneta com agulha, né, ela tem que ir para a UBS. Uma caneta com agulha, ela é considerada um resíduo perigoso. E hoje nós não temos ainda nenhum piloto validado para dizer que essa caneta pode ser recebida na farmácia. Então, a nossa orientação atual é que a caneta com agulha ela seja destinada a uma UBS. Nós sabemos, né, que uma UBS é sempre mais longe do que uma farmácia. Mas, e temos ainda informações de que nem todas as UBSs podem receber essa caneta. Mas cabe uma orientação a você, a gestor de farmácia, né, seguidor do Panorama, enfim, né, que converse na UBS, porque muitas vezes um técnico não recebe, mas um outro técnico da mesma UBS recebe, e isso nós temos testemunho de que acontece, tá? Mas ela é o local certo, porque eles têm espaço para isso, eles têm atenção farmacêutica para isso, né? Eles é que dispensam muitas vezes estas canetas ou seringas, né? Então, eles vão retornar, esse paciente vai retornar lá e é o local ideal. Nós vamos falar um pouquinho agora, depois, sobre. Eu vou mostrar algumas imagens da agulha e sem agulha. E sem a agulha, sim, uma caneta absolutamente sem agulha. Nós já fizemos pilotos aqui que vão há 3 anos de trabalho como gerenciadores, né, orientando também onde se dispensa canetas, para que a caneta retorne sem agulha. Né? E essa caneta, para retornar sem agulha, é porque ela tem uma agulha que é destacável, ela se destaca da caneta. E a caneta, ela vira simplesmente um objeto com um carpule, me permitam aí falar um pouquinho tecnicamente, já que são muitas vezes farmacêuticos que estão aqui, né? Esse carpule que contém medicamento e sem agulha, ele se assemelha então a um medicamento, né, que venceu, foi usado, o carpule vazio, né? E aí então ele pode ir para a farmácia se esta farmácia tiver um coletor. Mas antes, vamos mostrar um pouquinho, né, de como funciona uma caneta que tem a sua agulha não destacável. Né? Existem hoje diversos modelos de canetas no mercado e com certeza surgirão outros, mas o importante é a caneta, ela destaca ou não destaca a agulha. A caneta tem a agulha fixa dentro, então é muito fácil, porque este consumidor, o público em geral, ele
usa e sabe que, por exemplo, algumas canetas são de utilização única. Você utilizou, ela automaticamente puxou a caneta, puxou a agulha para dentro, tem uma agulha retrátil, né? Existe uma tampa aqui, como você pode ver, né? A agulha já foi utilizada na imagem da esquerda, na imagem do meio você coloca a tampa e na imagem da direita a tampa está com agulha. Ah, mas a agulha está fechada, ela não aparece, ela não vai poder ferir alguém, mas é considerado um produto pérfuro cortante e uma caneta com agulha, mesmo retrátil, né, é considerada um produto perigoso e daí ele tem que ir para a farmácia, perdão, tem que ir para a OBS, eu friso isso muito bem, né? As canetas, né, são diferenciadas em função dessa classificação. Algumas canetas, né, têm mais de uma dose, né, então ela pode até ter um outro tipo de agulha como essa, né. Eu trouxe aqui também para apresentar, né, algum modelo de seringa, né? Uma seringa que muitas vezes ela já é pré-preenchida, algumas vezes não, né? Mas só de seringa nós temos aí alguns milhões de seringas que são descartadas e temos lancetas também que são utilizadas principalmente para que o sangue possa ser medido, né, para ver a dose de insulina que deve ser aplicada ou para medir a diabetes, né, de um paciente. Estes produtos são considerados, né, pérfuro-cortantes, são produtos que têm um risco ocupacional, tá? Mesmo com uma tampa ou mesmo com uma agulha retrátil, e esse risco ocupacional ele não se resume somente à farmácia, né? Somente ao operador da UBS. Ele se reporta principalmente ao transportador, né? O risco do transportador, o risco do tratador final lá num lixão, numa destinação final, né, de se machucar. Então, esse risco existe e ele faz parte desse processo. Por isso que esses resíduos devem ser, sim, armazenados em casa para uma destinação adequada. E a pergunta, né, que sempre vem à tona é: peraí, mas estamos então falando de um pérfuro cortante, uma caneta com agulha, sim, é um pérfuro cortante, mesmo que seja retrátil, né? Onde eu vou armazenar? Né? Então, você tem dois caminhos para seguir para armazenar a sua agulha. Né? Eu tenho amigos aqui que às vezes vão numa OBS e conseguem gratuitamente uma caixinha dessa caixinha amarela da direita, né, que é a mais tradicional, né, eles conseguem gratuitamente. Não se sabe se ele vai conseguir montar a caixinha, porque vamos combinar que um profissional de saúde já tem prática com isso e o público em geral nem sempre tem, né? Ou ele vai comprar um coletor numa loja especializada, às vezes até vende numa farmácia, mas geralmente em cirúrgicas ele vai encontrar um coletor, seja a caixinha, seja um pote, seja, né, um produto importado, como esse coletor domiciliar do centro aqui. Colocando essas canetas e os perfuro-cortantes lá dentro, aí então ele vai levar isso para uma UBS. É importante, né, essa orientação para o público em geral, porque no momento que a gente começa, né, a orientar que dentro de casa você tem que armazenar num local que gere segurança, você está levando uma mensagem que muitas vezes é subliminar de que, opa, peraí, eu não posso colocar essa seringa, essa caneta ou mesmo um medicamento
né, vencido, que vai ser descartado em outro local, mas ao alcance de qualquer pessoa, né? A mortalidade infantil por ingestão de medicamentos, né, em toxicidade, é a número um no Brasil. Então nós temos que tomar muito cuidado e por isso você, gestor de farmácia, deve saber, né, e deve repassar aos seus colegas competentes para isso, né, esse tipo de educação para que a população sinta, pelo menos se ela não está sendo acolhida com o recebimento de uma caneta pérfuro cortante, mas que ela está sendo acolhida com conhecimento, né, com cultura e com uma indicação da onde ele tem que fazer, explicando inclusive o porquê, para não dizer um simples não para o consumidor. Ah, mas o consumidor então ele não quer gastar para comprar um coletor que seja um coletor profissional. Então, ele pode, na própria residência, escolher algum dispositivo que tenha um fundo rígido, que tenha as paredes mais rígidas, como uma garrafa de leite, uma garrafa de suco, né? Um tubo de bolinha de tênis, que parece esquisito, mas nós sabemos, e hoje temos inclusive um programa chamado Tenista Consciente, que recolhe bolinhas, tubos e lacres, e esses tubos são ressignificados com uma imagem para o descarte de agulhas e pérfuro cortantes para serem distribuídos lá naquele projeto que eu falei para vocês, que é do Paraná. Mas um dispositivo de amaciante também serve, né, desde que caiba essa caneta ali dentro, para que então seja transportado e não livre numa sacola, não livre numa bolsa, não livre numa caixa de sapatos, até porque a UBS, ao receber esse material, ela vai ter que deslocar isso para algum local, para uma bombona adequada, ou mesmo um display coletor, né? E ela não vai, muitas vezes não cabe uma caixa de sapato, né? Ou você também não vai enrolar no jornal isso, nem vai orientar a enrolar num jornal. Então, pessoal, aqui nós falamos que canetas com agulha, né, estão classificadas com um resíduo perigoso, né, e até então nós estamos estudando como fazer isso em farmácias, né, mas ainda não existe uma orientação firme para que possa receber, até porque não é qualquer coletor, nós temos que fazer isso sob supervisão para que a gente possa, né, em alguns meses, poder trazer uma orientação melhor. Agora, falando de uma caneta sem agulha, e aí eu estou mostrando um modelo de caneta muito tradicional no mercado, no qual esta caneta ela não tem a agulha porque ela foi destacada. E aí cabe lembrar que o consumidor, o interessado, né, e que vem utilizando essa caneta, ele tem muita habilidade para isso, porque ele compra ela com alguma frequência e ele sabe que, por exemplo, existem canetas que você tem várias doses, mas para cada dose você precisa de uma agulha. E a orientação é de que, efetivamente, por segurança, né, o fabricante indica que essa agulha ela tem que ser trocada e descartada. No momento que você separou a agulha da caneta, esta caneta contém apenas, né, talvez resíduo de medicamento, se sobrou alguma coisa, plástico, vidro e um material como ferro, mola, né, e algum disparador, né, que pode ser então descartado como um medicamento, né, que não tem mais uso, que está fora de uso e que então ele pode ir para um coletor domiciliar normal para aquela farmácia que tem um coletor, porque a farmácia que não tem um coletor não cumpre, né, com a legislação que diz que hoje, pelo menos nos municípios acima de 100 mil habitantes, precisam ter uma disposição para que a população possa descartar seus medicamentos, né? É importante, eu sempre repito, né, mas provavelmente vocês já saibam, que
a coleta de medicamentos vencidos ou fora de uso é uma fonte de fidelização, ela gera um cliente muito satisfeito, porque o cliente começa a descartar o seu medicamento, né, no coletor e ele acaba frequentando essa loja, né? A loja ela também gera uma imagem, né, de uma empresa que protege o meio ambiente. E você se usando disso, né, tem mais esse cliente aí a seu favor, fora a legislação, né, que você está cumprindo à risca. Alguns municípios, inclusive, são obrigados, né, a ter um coletor desses, né, mas é importante que, e aí me permitam, eu vou corrigir um e-mail, peraí. O Leandro, me ajuda aqui só. Ficou alguma coisa na tela aí? Eu tirei da aqui. Roxo, já não está mais na tela, é isso mesmo? Tá, tirei da tela, vou Não tirou. colocar de novo. É, Vê se é, ela, vê se ela volta para a tela. Peraí. deixa eu conferir aqui. Só um pouquinho. Vou compartilhar aqui. É, peraí. Tá na tela ou não? Agora retomou. Estamos aqui. Retomou. Ótimo. Perfeito. Então, tirei uma frase que tinha ali que era antiga. Voltando novamente, que a caneta sem agulha, né, ela pode ir para a farmácia se tiver um coletor, né? Tinha uma questão de lanceta que estava lá em cima que não tem nada a ver, mas eu retirei a tempo aqui. E, né, o que eu queria dizer também, mostrar para vocês, né, é que a caneta, tá? Esta caneta que tem a sua agulha destacável, né? Esta agulha destacável ela tem que ser enviada para uma OBS, né? Porque ela não tem espaço no coletor para o descarte de uma agulha. Inclusive, a norma hoje da ABNT ela não permite que um mesmo coletor tenha espaço para pérfuro cortantes e, ao mesmo tempo, para medicamentos. O coletor de medicamentos vencidos ou fora de uso é um, e o coletor de pérfuro cortantes ainda não tem em farmácia. Então, é bem claro que esta microagulha, que é destacável, ela deve ser colocada dentro de um daqueles recipientes que eu demonstrei, para então ser colocado, armazenado e enviado para a UBS. É um esforço extra, né? Mas é o que a gente tem agora como orientação para vocês entenderem um pouco do mercado, né? Então, basicamente, né, essa as orientações que eu tinha para mostrar para vocês, né, e estou à disposição aqui para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Nós estamos tendo já algumas, é importante dizer, algumas iniciativas de indústrias, né, que estão bancando pilotos e, inclusive, colocando, né, coletores específicos para coletar, né, canetas da sua marca em algumas lojas, né, mas tudo isso está iniciando agora, nesses meses, e a gente espera que nos próximos meses a gente possa trazer alguma coisa um pouco mais concreta para vocês. Mas como a pressão é grande, né, e o convite foi feito, a gente trouxe aqui o que a gente conhece, são muitos anos, né, de trabalho, e pelo menos podemos orientar o seu consumidor, o seu frequentador de farmácia, né, com alguma informação. Então é isso, Leandro. Obrigado, Roxo. Tem até já um comentário aqui é um comentário, um testemunho da Sabrina de Almeida e também uma pergunta. Mas vamos para o testemunho. Ela falou que está em Porto Alegre,
e vivencia de perto essa questão. Há muito mais farmácias do que UBS, e o cliente que compra caneta normalmente está em bairro onde há uma concentração maior de farmácias. Então é interessante esse testemunho da Sabrina, e ela faz uma pergunta, Roxo, sobre o lancetador sem a lanceta, também seria considerado pérfuro cortante? Uma dúvida técnica aqui da Sabrina. Lancetador sem lanceta é a mesma coisa que uma caneta sem agulha, tá? Então, essa é a diferença, né? Agora, nós aqui, eu sou um especialista. Vocês aí que estão assistindo são gestores de farmácia, né? São seguidores do panorama farmacêutico, ou seja, vocês têm familiaridade com o assunto, né? Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente sai passando uma informação pública para dizer, não, lanceta pode, lanceta não pode, com agulha não pode, porque o consumidor, ele hoje pouco diferencia um descarte, às vezes, do papel do vidro, né? A gente vê no aeroporto aí, onde tem papel tem vidro, onde é para descartar vidro tem papel, né? Então aqui nós estamos falando entre profissionais de alto padrão, nós estamos dando uma informação de alto padrão que antecipa um pouco o que vai acontecer, né? Mas nós não podemos sair dizendo, olha, as lancetas em geral podem ser descartadas na. Roxo, Roxo, acho que é algum problema aqui. Seu som tá mudo, não sei se Opa, você sentiu. Agora sim. voltou. Vamos voltar aqui. Voltou. Fala, Não, Não, eu só achei que era comentei. comigo o problema aqui. Mas vamos lá. Não, não. Comentei que Porto Alegre é minha terra natal e que a Panvel, que ela com certeza conhece, foi a primeira empresa no Rio Grande do Sul a lançar o projeto de descarte de medicamentos, né? Legal. Antes de partir para as perguntas, um ponto importante, acho que é legal até aproveitar. A Tatiane, a Sabrina comentou que trabalha na Panvel, não, então conhece bem, né? Conhece bem, Conhecemos. né? Somos, Conhece somos bem. parceiros de muitos anos da Panvel. Aliás, toda a gestão da Panvel em São Paulo nós fazemos aqui e mais umas 60 por lá. E ela Mas pôs vamos lá. coraçãozinho, no comentário, então é porque gosta da Panvel, isso é o que importa. Mas Legal. vamos lá. A Tatiane parabenizou você pela iniciativa de compartilhar esse conhecimento, e ela pede o seu contato, Roxo. Acho que é Claro. legal você compartilhar, vamos compartilhar o último slide e deixar ele um pouco aqui rodando. Faz o teu merchan também, né? Aproveitar a audiência aqui para estreitar contato com você, porque logo isso vai ser uma tendência na farmácia, né? E aí Claro. o papel do farmacêutico e da própria empresa vão ser extremamente relevantes, né? Então, Pode usar o e-mail da BHS e procurar por Roxo, é meu sobrenome, é meio engraçado, mas é fácil de lembrar, mas eu vou botar aqui roxo, arroba, BHS Brasil, esse aqui é mais pessoal, né? Também estou à disposição de vocês aqui, né? legal. Muito bom. Tem muitas perguntas aqui, o pessoal já se movimentando aqui no chat. Não, legal. É um assunto que ainda traz curiosidade, naturalmente, a Exato. gente está à disposição. Legal. O Juan está perguntando se as UBS são obrigadas por lei, por legislação, a aceitar esses resíduos. Olha, a gente já fez essa pesquisa, não encontramos nada federal. Sabemos que o Estado, né, tem uma força maior em UBSs. Estamos fazendo um trabalho forte lá no Paraná, né, e aqui, até pelo estado de São Paulo ser muito pioneiro também, junto à CETESB, né? Estamos pressionando. Qual é a dificuldade, Juan, que nós vemos com muita clareza aqui? Vou tirar a imagem, né? É a seguinte: quem legisla sobre o descarte de produtos de saúde, como de medicamentos, é o Ministério do Meio Ambiente.
mas quem fiscaliza é a vigilância sanitária. E essa conversa, e o Juan, eu tenho certeza, acompanhou desde 2000 vai 2001, 2002 aí as políticas, né, que nós viemos trabalhando nelas, né? Quem mandava antes nessa área era a vigilância sanitária. Quem começou com isso foi a vigilância sanitária. E depois o Ministério, que é o Ministério da Saúde. E depois o Ministério do Meio Ambiente tomou conta. Então, essa falta de convergência faz com que essa resposta eu não tenha para te dar, Juan. Mas eu tenho, e já vi aqui, participantes aqui, convidados, né, que me disseram o seu testemunho. Ela não recebe, a UBS não recebe. Mas eu fui lá, conversei com o cara, expliquei a situação e o cara recebeu, inclusive me deu 3 caixinhas, né, de, de coleta para eu descartar as minhas canetas, né? Então, eu acho que isso é uma pressão da população, né? E por isso que a minha orientação aqui é efetiva para que a farmácia repasse isso, né, como uma força a mais da população poder pressionar para que haja uma política pública nesse sentido, Juan. Bacana. E Mas muitas recebem, tá? Muitas tá, é recebem. importante É, esse ponto, né? muitas recebem. Algumas se negam, mas muitas recebem. Legal. Outro testemunho aqui da Ana Flávia Maciel, falando que na hora da separação dos medicamentos do descartômetro, ela já encontrou inúmeras canetas com agulha no meio dos medicamentos vencidos. É difícil, é difícil. Nós temos, inclusive, banners que nós colocamos quando uma determinada farmácia ela vicia nisso, ou seja, tem consumidores que acabam, né, descartando erroneamente. E olha, vou te dizer, nós estamos há 15 anos nisso, não existiam canetas e já descartava perfuro cortante dentro de um coletor. Então nós temos banners para esclarecer, porque não desprezem o conhecimento da população. Ele só descarta porque não sabe, tá? Então, orientar o consumidor de que a agulha ela não pode ser descartada no display coletor, né, é uma função importante dessa farmácia que tem o coletor. E se a gestão é da BHS, nós temos banners, inclusive, para orientar o consumidor. E todo o coletor BHS hoje, nós criamos isso junto com uma norma da BNT, o Rua está aqui, inclusive, que nos ajudou a criar essa norma, né? Existe uma orientação obrigatória de que perfuro cortante não pode ser descartado dentro do coletor. Agora ficou no mudo. Até eu deixo no mudo enquanto você fala para não comprometer a tua explanação. Mas vamos lá. Poxa, a gente fala muito do papel da farmácia e do farmacêutico, né? Agora, o que você aconselha às farmácias que querem ser mais proativas nessa abordagem junto ao usuários de canetas? Uma cartilha, a abordagem Exatamente. durante o atendimento, qual o caminho que você aconselha, né? Sim, O caminho é a comunicação, e a comunicação de preferência digital, né? É um QR Code direcionando para um tipo de cartilha, né? Pode até pedir para a BHS alguma coisa nesse sentido, a gente pode gerar isso, então se você, eu acho que foi uma boa ideia, e a gente construindo juntos aqui, a BHS se dispõe a fazer esse tipo de cartilha, você dispõe a um QR Code no coletor e diz, ó, para isso você bate aqui o seu QR Code que você vai receber uma orientação mais adequada para esse descarte, né? Até que a gente tenha maior segurança e que possa ter um coletor específico para a caneta, né? Que talvez até venha um local. Esse coletor não tem nada a ver com medicamento vencido, mas ele é de caneta e aqui é o local para agulha e aqui é o local para caneta. Esse é um piloto que a gente quer fazer, né, para que a gente tenha a segurança de poder dar esta orientação, né, para o farmacêutico, coisa que até agora nós não estamos dando aqui, bom deixar claro. Tá? legal. Agora, existe alguma previsão de responsabilidade legal em caso de alguma negligência relacionada a descarte? Isso passa pela indústria farmacêutica, pela farmácia, pelo sistema público?
para a gente entender um pouquinho, até do ponto de vista Claro, legal, né, como a claro, farmácia pode claro, atuar nesse processo. claro. Olha, até o momento não existe absolutamente nada, nem que te dê indícios, né, de que qualquer elo da cadeia produtiva pode ser responsabilizado pelo descarte inadequado de canetas injetoras. Nós sabemos que o Ministério do Meio Ambiente está reconstruindo o decreto de descarte de medicamentos, né, até projetando, né, e aperfeiçoando, o que é muito natural, uma continuidade depois de um aprendizado de vários anos, né? E talvez ele traga à tona outros resíduos que não só de medicamentos, né? Fora do uso ou medicamentos vencidos, mas que ele traga outros resíduos e responsabilize naturalmente toda a cadeia produtiva e não só a indústria, não só o varejo, mas também o distribuidor. Acontece que neste momento que se fala de caneta com agulha, né, o distribuidor tem que estar fora disso, porque a caneta com agulha ela não pode, né, ser transportada como o medicamento hoje é, porque o medicamento coletado, né, nos coletores, dentro do decreto 10.388, né, ele permite, pelo decreto, que você faça uma classificação que esse medicamento ele não é mais um resíduo perigoso até o seu ponto de armazenamento. Então ele faz a coleta e leva para o armazenamento, né? E aí o distribuidor vai entregar um medicamento comercial e traz o medicamento vencido. E aí armazena e depois, né, existe uma destinação final e dali do armazenamento para a destinação final chama-se uma empresa especializada em resíduo perigoso. Isso o decreto permite, o decreto 10.388. No momento que nós estamos falando de uma caneta com agulha, né, o risco aumenta muito e, com certeza, o distribuidor está fora. Então, isso é uma costura que o governo vai ter que fazer, porque ele tem responsabilidade, mas ele não pode participar com a sua operação. Então, por enquanto, né, não existe nenhum indício. No estado do Paraná, reforço dizer que nós temos um plano já com 6 indústrias farmacêuticas, já com mais de 20 pontos de coleta em UBSs, bancado pelas indústrias farmacêuticas, né, porque foi a forma que se encontrou para colocar de pé esse plano, né, financiado por essas indústrias, e de forma que com a OBS a Política Nacional de Resíduos Sólidos não deixa você onerar o Estado. Então, para não onerar o Estado, porque alguém poderia perguntar, bom, mas eu estou levando para a OBS e o custo é do Estado, né? Se a gente tivesse aqui alguém do Estado, com certeza essa pergunta ela teria feito. Não, não, não. Nós bancamos uma transportadora para tirar dessa UBS e levar para uma destinação final, né? Então, essa, inclusive, é uma cadeia produtiva diferente de medicamento de uso humano. Então, por isso que. Né? Mas, enfim, a pergunta é muito boa porque traz outras perguntas e algumas respostas que ainda têm que ser dadas. E seria viável, Roxo, criar pontos obrigatórios de coleta em farmácia para canetas usadas, até para diferenciar claramente o que é descarte de medicamento tradicional desse modelo? É outra boa pergunta. Eu, particularmente, né, e junto dos meus consultores, né, da BHS, que são especialistas também, nós somos contra a obrigatoriedade, né? Nós acreditamos que o decreto hoje ele abrange isso, né? Naturalmente que agora eles devem sair da obrigação de 100 mil, né, habitantes, então, porque o decreto diz assim, tem que ter um ponto para cada 10 mil habitantes. Tá? Um ponto para cada 10 mil, em municípios acima de 100 mil habitantes. Então, eles devem descer um pouquinho para 50 mil habitantes, né, que é um número que já melhora muito a quantidade de municípios, mas ainda não obrigando, né, que todas as farmácias façam
a coleta, porque isso é voluntário e você hoje tem tantas farmácias no Brasil, são 90 mil farmácias no Brasil, uma às vezes do lado da outra, você não precisa ter, né, todos estes pontos com coleta. E começa primeiro e fideliza primeiro e cria uma imagem de apoio ao meio ambiente à farmácia que voluntariamente ela se coloca à disposição para uma coleta. Não, bacana. E aí, como a gente consegue, Rocha? Aí é uma dúvida mesmo, né? Porque assim, Claro. o consumidor pensa em conveniência e a farmácia naturalmente precisa ajudá-lo nesse objetivo. Mas como é que a gente consegue equilibrar a conveniência para o paciente e a consciência em relação à segurança ambiental? Eu acho que é fundamental a orientação. Se, por exemplo, eu não recebo, eu pelo menos oriento, tá? Então, eu acho que a comunicação, né, essa de a gente orientar, seja até mesmo se, mas eu não tenho um coletor de medicamentos. Bom, não tem, mas o seu vizinho tem, então tá, vai ter que orientar. Às vezes você vai na Santa Efigênia aqui em São Paulo, vai comprar uma coisa, não tem, mas o fulano lá tem, né? Isso é o que mais acontece, uma rua cheia de pessoas procurando objetos, né? Muitas lojas concorrentes, mas um tem uma coisa, outro tem outra, e um apoia o outro e todo mundo sai satisfeito. Então, comunicação, por enquanto, né, é a melhor forma de acolhimento do seu paciente, de equilíbrio que você está sugerindo aí. Legal, Roxo. Vamos ver assim, o chat está aqui movimentado, acompanhando. A Ana Flávia até comentou que agora estão recebendo as canetas para descarte, justamente, né, depois da separação dos problemas, né, na separação dos medicamentos do descartômetro, e muito interessante. Então, a gente tem visto que as iniciativas começam a florar, né? Eu acho que É, mostra a importância. principalmente, aí falou dela, eu me lembrei da Panvel e a gente naturalmente tem sido demandado aqui, não só por farmácias de rede, mas por indústrias farmacêuticas. E nós somos um bom elo, a BHS tem sido um bom elo entre a união dos interesses de uma indústria fabricante de canetas com as farmácias. Né? Então, nós estamos desenvolvendo aí, tem pelo menos 3 projetos, né? Já temos aí 3 redes com projetos de coleta de medicamentos bancadas pela indústria farmacêutica, já diferente do modelo do descarte de medicamentos, que a responsabilidade é compartilhada. Né? Por quê? Porque justamente como a caneta tem um grau de periculosidade, você precisa contratar uma empresa transportadora e licenciada para resíduo perigoso. E para isso você tem que ter um gestor como a BHS que una os pontos, senão a indústria não vai dar o dinheiro para a farmácia para fazer isso. Precisa contratar um gestor para que então faça essa união. Então, isso acontece. Muito bom, Roxo. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente aqui encerrar esse webinar em grande estilo, mas Legal. a gente vai, só vou deixar um spoiler aqui para a nossa audiência que vamos ter mais uma reportagem em breve falando mais detalhes sobre essas novidades, sobre esse projeto, tá bom? Tá E legal. fechamento, ó. Pensando no papel da farmácia hoje, você acha que óbvio que a gente precisa estimular que o descarte correto se torne um hábito tão importante quanto a própria adesão ao tratamento. Nesse ponto, né, qual seria a medida mais eficaz para as farmácias conseguirem alcançar esse objetivo? Ela passa pela implementação, por exemplo, de serviços clínicos na farmácia, ou passa muito mais por uma comunicação ostensiva com o consumidor? Ou as duas coisas, né, juntas? Para coleta de canetas? Para garantir, assim, a gente, é para mudar essa cultura, né? E realmente conscientizar o paciente de que o descarte é tão importante quanto a próprio uso, né, das canetas, a própria adesão a esse tratamento. O Leandro, me permita citar uma referência da Instituto Iacatu. O Instituto Iacatu, ele fez uma pesquisa e ele demonstra, né, que aquele consumidor
que ele é ambientalmente consciente, que ele faz o descarte consciente, seja do papel, que ele separa o plástico, né, e que ele pensa no meio ambiente, ele é 7 vezes mais formador de opinião do que qualquer outro consumidor que esteja por aí no Brasil. De forma que eu acredito na voluntariedade, né, das farmácias, aí, visando o nosso trabalho, né, para que ela saiba, né, que colocar coletores de medicamentos, né, ou participar com educação, ou mesmo se futuramente tivermos coletores específicos para canetas com agulhas, se tiver segurança para isso, ou sem agulhas, que já tem, nós temos aí mais de 50 coletores somente sem agulhas, financiados pela indústria farmacêutica. Eu acredito que essa voluntariedade ela vai ser importante para que haja essa conscientização. E ele observe que referências como essa do Instituto, né, demonstrem que ele está trazendo o consumidor para dentro da loja dele de uma forma muito positiva. E, naturalmente, eu tenho que citar experiências muito mais antigas que do Brasil, né, que são experiências que vêm da Europa, no qual nós já temos um grau de cultura, né, em torno de 65%, 70% de pessoas que tratam o meio ambiente já de uma forma mais adequada, separando e segregando todos os resíduos nas suas residências. E hoje, para que eles aumentem esse nível, né, existe uma gamificação, existe uma bonificação, um cashback, né, e algumas iniciativas no Brasil, inclusive, falam de cashback disso, nós já temos aí algumas iniciativas, né, mas nada como a educação, nada como a cultura, essa onda de sustentabilidade ela é gigantesca, ela não para, né? Ela não é algo que vai terminar, ela não é moda, né? E isso vai trazer uma conscientização em geral, né? Só que não adianta a gente fazer uma grande campanha se não tivermos pontos de coleta. Então, nós primeiro temos que educar, né, os gestores de farmácia, os seguidores do panorama farmacêutico, para essa conscientização, para que com os pontos nós possamos divulgar. Se não existe uma demanda muito frustrada desse consumidor, que vai bater na loja, né, e vai dizer, não descarta, eu vou deixar aqui na tua calçada, né? E isso são fatos e cases que já participamos no começo do projeto. Então, estou muito otimista, né, de que o Brasil, por ser um país tropical, por ser um país que gosta da sua natureza, ele venha a trabalhar melhores políticas públicas para que a gente tenha aí não só um Brasil economicamente melhor, mas um Brasil ambientalmente mais educado. É isso. Roxo, só tenho que agradecer a você por mais uma vez dividir conhecimentos conosco. E legal, né, ver pela nossa audiência que existe já uma consciência também de que é preciso mudar, é preciso educar o consumidor, e acho que esse é o caminho certo. Vai ser bom o meio ambiente, mas muito bom também para a fidelização do cliente e para até o posicionamento da farmácia como uma empresa sustentável. Acho que a gente tem que pensar nisso, né? Ser ambientalmente Exatamente. faz diferença e gera fidelização e novos clientes também. Além de colaborar para, né, o nosso país, para a nossa natureza. É isso. Meus caros, Bacana. nos próximos dias, fiquem de olho, a gente vai colocar esse webinar no Panorama Farmacêutico, completinho, para vocês também novamente acessarem. E deixo mais uma vez o registro aqui, né, de contato do Roxo. Acionem o Roxo e a BHS para ter um projeto interessante de logística reversa e descarte de medicamentos na sua farmácia. Vai fazer toda a diferença para o seu negócio e também para a percepção do seu cliente. Poxa, obrigado mais uma vez e vamos ficar de olho. Em breve, mais novidades aí sobre esses projetos. E a gente vai trazer novidades aqui para vocês. Fiquem tranquilos e acompanhem a sessão dos especialistas no panoramafarmacêutico.com.br. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, Roxo. Muito obrigado. Foi um prazer. Até mais. Valeu, gente.